Localizado na região central da cidade, o São Carlos Clube possui hoje uma área de 4 alqueires, onde oferece a todos os seus associados toda uma infraestrutura na área esportiva, de lazer, social e cultural. Tudo isso só foi possível com a fusão entre o São Carlos Clube e o Paulista. A partir dessa fusão, começou a surgir um novo São Carlos Clube. E o marco dessa fusão foi a construção do ginásio João Marico Sobrinho. Antigamente havia 2 campos, né, de atividade esportiva. O Rui Barbosa e aqui o Paulista. Isso aqui tudo era do Paulista. E aqui tinha um clube de esportes. Tinha jockey clube, e pista de atletismo, tinha o campo de futebol, que era no sentido contrário do que está hoje. Esses clubes se fundiram e resultou essa magnífica área aqui. A fusão foi o grande passo do São Carlos Clube para seu engrandecimento. Nós possuímos a sede, uma sede que nos orgulhava. Só tinha praticamente jogo de tênis, né? Frequentado também exclusivamente pela parte nobre da sociedade. E essa parte esportiva foi conseguida quando essa área toda, que pertencia ao Paulista, foi anexada ao São Carlos Clube por um acordo entre as duas diretorias. Os sócios que eram do Paulista passaram a fazer parte do São Carlos Clube. Isso em 1951, se não me falha a memória. E aqui, então, imaginou-se de fazer a parte esportiva e futuramente uma nova sede, uma sede chamada sede de campo. As coisas foram acontecendo devagar, mas felizmente acontecendo. Esse prédio foi um marco da ampliação das atividades do São Carlos Clube. Foi o primeiro na nova área que o São Carlos Clube tinha conseguido graças ao acordo que tinha feito com o Paulista. Aqui era o Jockey Clube, né? Ele era uma subdivisão do São Carlos Clube, era uma diretoria anexa. Então aqui tinha corrida de cavalo, tinha uma pista que contornava todo o lote de terra daqui, né? E nós conseguimos, em tempo recorde, também construir o Jockey Clube afastado da nossa cidade. Ficou uma corrida de cavalo esquisita, porque era uma reta só, né? Eu me lembro bem dessa data, 21 de outubro de 1952, porque eu acho que foi o marco definitivo da saída do estado do Paulista do Jockey Clube de São Carlos. O Dr. Bernardino Nunes, que era um engenheiro muito ligado à diretoria, conseguiu um trator e rasgou tanto a pista de cavalo como o antigo campo de futebol e um X, que indicava o final daquela era e o início da nova era das obras que iam ser realizadas no São Carlos Clube. O que eu estou vendo é realmente que o mérito dos seguidores das primeiras obras aqui é uma coisa que não pode nem ser descrita, porque conseguiram realizar mesmo, eu acho que um milagre, né? Porque com os recursos sempre escassos que o clube dispunha, conseguiram realizar uma obra desse vulto aqui. E eu tenho muito orgulho de jogar apenas a semente, né? Mas frutificou de um modo que não dá nem para entender como é que foi possível uma coisa dessas. Formou a praça de esporte, que é o que nós temos aqui no centro da cidade de São Carlos. Um terreno praticamente baldio com campo de futebol, no que a gente está vendo hoje aqui, né? Nós estávamos há 50 anos atrás começando a construir em São Carlos um ginásio coberto, que talvez existisse 2 ou 3 em todo o estado de São Paulo. Porque esse projeto inicial foi exclusivo para a construção do ginásio. Somente depois é que se começou a organizar e projetar isso ou aquilo, foi sendo desenvolvido aos poucos. Era o presidente Dr. Romeu Santini. Ele era uma pessoa de grande atividade, né? Não só como médico, mas também atividades sociais. Ele foi uma pessoa que teve um destaque muito grande na sociedade de São Carlos. Era uma pessoa fabulosa, um médico muito bom. E ele, com aquele seu amor que ele tinha ao São Carlos Clube, ele imaginou de construir esse ginásio. Também ele deve ser
considerado como uma pessoa de memória inesquecível. Né? E o Dr. Romeu Santini aproveitou um resto de verba que existia ainda da construção da sede do São Carlos Clube no centro. Como é fácil de entender, o começo é muito difícil. Não era suficiente, como foi alertado pelo seu tesoureiro, Dr. Rafael Petroni. Que o clube nunca tem recurso assim suficiente para financiar grandes obras. Mas ele disse que isso não era problema. Ele conseguiria com os sócios o que fosse necessário. Uma parte dos recursos resultou da venda das cadeiras cativas, que foram colocadas dentro do cercado. A pessoa pagava um tanto por mês para ter o direito de sentar nas cadeiras e assistir os jogos que São Carlos Clube, na época, realizava. E assim foi possível a construção disso aqui. Graças às outras contribuições que foram aparecendo, em tempo recorde, nós conseguimos construir essa peça maravilhosa e que me dá muitas saudades. Eu acho que 1 ano e pouco já fizeram o ginásio aqui. Bom, o doutor Romeu, o que ele queria tinha que ser feito, e ele conseguia. Então não adiantava às vezes argumentar que era necessário um prazo maior, era necessário verificar se tinha ou não dinheiro. Ele disse, não, eu quero, vai ser feito, qualquer problema eu resolvo. E de fato ele resolvia. Sem ele, eu acho que nós estaríamos muito mais atrasados aqui em relação a esse conjunto aqui. Né? Ele intimou, vamos assim dizer, o seu tesoureiro, que é o Dr. Rafael Petroni, a ser o engenheiro desta obra. Eu fui um dos engenheiros responsáveis. Eu fui intimado por Dr. Rafael Petroni para ser seu auxiliar. O Dr. Mário ajudou bastante, né? Fui o responsável pela obra perante o CREA e perante a prefeitura. O projeto do ginásio teve como base um projeto do Departamento de Esportes do Estado. Mas o Dr. Rafael, que era o engenheiro-chefe, é o que construiu, é o que projetou, é o que calculou e eu simplesmente o acompanhei. E daí para diante, então, a entidade conseguiu adaptar aquele projeto às nossas possibilidades. Tínhamos como responsável pela mão de obra Bruno Ruggiero, seu pessoal. Uma empresa responsável, né? E em menos de 1 ano, graças ao apoio de grande número de esportistas, grande número de pessoas até estranhas ao clube, que estavam entusiasmados com essa obra, porque poucas obras como essa existiam no interior do estado. Claro que muitos outros companheiros participaram. E tínhamos toda a energia do Dr. Romeu Santini a nos incentivar. Não tínhamos recursos técnicos para a construção, né? Era tudo feito na base da enxada, da pá, da colher, né? Esses arcos que você vê, eles vinham por estradas de ferro em módulos. No campo que circulava o ginásio, eles eram montados e depois eram erguidos e instalados nesses apoios de concreto que tinham sido calculados e construídos pelo Dr. Rafael Petroni. A explicação da gente usar madeira está justamente na existência aqui de uma serraria, chamava Serraria Santa Rosa. E ela ofereceu madeira com um preço bem acessível e também com condições de pagamento favoráveis, de modo que foi possível executar. Que se fosse uma estrutura metálica, tinha, claro, que ser pago à vista ou durante a execução da obra. A cobertura foi feita logo depois. Então, mas isso aí foi passível de tanta crítica, inclusive de boato que ia cair, que ia desmoronar, que ninguém acreditava que pudesse fazer uma estrutura dessa aí, né? Risco de incêndio, risco de caruncho, que ia cair em cima do povo, não sei o quê. Uma provocação, né? Que isso aí ia desabar, que não era possível fazer uma coisa dessa. Em menos de 1 ano, a sociedade São Carlos Clube conseguiu construir essa obra que eu reputo maravilhosa. E a madeira respondeu que ela não é tão ruim assim. Essa obra aqui foi magnífica.
E passou muito tempo como São Carlos o polo do basquetebol interiorano, em função do ginásio de esporte que nós tivemos a felicidade de poder usufruir um pouco disso. Para nós era uma maravilha, não tinha a quadrinha descoberta, solão na cabeça, era coberto, gostoso. Então foi uma beleza esse ginásio aí. No interior tinha um pouco ginásio, se não me engano tinha em Campinas, tinha acabado de inaugurar o ginásio aqui lá de Ribeirão Preto, que era o Cova da Bosque, né? E logo depois foi feito o ginásio do São Carlos Clube, né? Que é o João Marico Sobrinho, inaugurado em 4 de novembro de 1952. Na época que foi feito o ginásio, o João Marico Sobrinho era diretor do antigo comercial, que era o Rui Barbosa. E como ele morreu naquela ocasião, foi escolhido o nome dele pela diretoria do São Carlos Clube, né? Eu me lembro que houve a presença do Dr. Lucas Garcês e várias autoridades, prefeitos. A inauguração foi durante o dia. E à noite teve o jogo de basquete contra as equipes de Campinas. Uma das melhores equipes do interior, masculina e feminina. Veio depois o campo, vieram depois as arquibancadas, vieram as quadras de tênis. E toda a estrutura depois passou a girar em torno dessa mudança que houve no próprio campo de futebol. Muita gente trabalhou nessa obra, mas não podemos sintetizar 4 pessoas que simbolizam todos aqueles que conseguiram fazer o ginásio. Primeiro, Romeu Santini, simbolizando todos os associados de São Carlos Clube. Segundo, Rafael Petroni, simbolizando os operários que aqui trabalharam. Terceiro, Milton Olaio, simbolizando os esportistas sancarlenses. Em quarto lugar, os atletas, na pessoa do Ricardão, que era o grande incentivador daquela equipe que naqueles anos de ouro foi lembrada até no exterior. Com a construção do ginásio, houve uma transformação muito grande no São Carlos Clube, principalmente na sua parte esportiva, com o famoso time de basquete da época, o Trem de Luxo, que foi se transformar num dos melhores times do Brasil. Nós tivemos muitos jogos importantes aqui. Mas todos os jogos aqui em São Carlos eram importantes porque a família são carlense, a sociedade são carlense acompanhava o basquete com muito boa vontade, com muita disposição e vinha a família inteira. A cidade vivia basquete. Era casa cheia, muita torcida e era amor que o São Carlense teve naquela época pelo bola ao cesto, como se dizia. O basquete teve uma influência enorme no clube, né? O povo participava mais, ia ao ginásio. Toda a cidade de São Carlos vibrava, né? O basquete movimentava a cidade. Esse ginásio lotava com 4, 5 mil pessoas, ficava duro de gente. E aí rolava uma emoção muito grande. Era um entusiasmo indescritível, viu? Esse clima de emoção contaminava todo mundo. São Carlos era fanático por basquete, todo mundo jogava basquete. A gente passava na rua, as crianças, a mocidade, batendo bola. Tinha mais de 22 equipes na cidade, entre escolas, tiro de guerra, clubes. O basquete foi tomando um impulso muito grande na região. Mais ou menos em 1927, 26, 28, lá na escola normal já tinha basquetebol. Naquela época chamava bola ao cesto e posteriormente ficou cestobol. O pessoal da escola normal e alguns que já jogavam em outras escolas era a elite da seleção de São Carlos. E aí passamos a jogar pelo Paulista, que era nada mais que o São Carlos Clube hoje. O Fazari, tinha o Enzo Melchior, o Ricardinho, que é primo do Ricardão, o Walter Gulo, Zé Fernando Porto. Todo mundo jogava ali. Essas pessoas foram que trouxeram a chama do basquete e foram eles que nos inspiraram. Na quadra de saibo que depois foi cimentada. Uma quadra de cimento que no interior do estado eram poucas, né? A nossa foi uma das primeiras do interior. Eles iam lá e passavam o dia inteiro batalhando e fiscalizando, às vezes ajudando. Eu os vi muitas vezes lá carregando carriola com cimento para fazer o piso, a construção da base da tabela com as próprias mãos para poder construir. Nós trabalhamos junto com os rapazes para cimentar aquela quadra. O ginásio foi feito
depois que nós fizemos uma quadra de cimento na rua 28. Sucedendo esse entusiasmo primeiro que lá existia, não é? E aí começou realmente a aparecer o basquete em São Carlos, né? São Carlos foi um dos pioneiros de basquete no interior do estado, né? Havia uma equipe que representava São Carlos. Participamos de muitos jogos abertos, jogos regionais. Disputávamos o troféu Bandeirantes. Nós viajávamos semanalmente, quando não pelo São Carlos Clube, por todas as escolas de São Carlos. Eu conheci quase a cidade de São Paulo todinha jogando basquete. Inclusive íamos com passes fornecidos pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro. A gente não tinha ainda estrada de rodagem, né? Então as viagens eram mais feitas por trem, né? Foi muito bom. Muito namoro, porque nós íamos com a equipe feminina também. Muitas alunas também da Escola de Educação Física jogavam aqui no São Carlos Clube. O evento da Escola de Educação Física foi muito oportuno. Os rapazes e moças que vinham para São Carlos vinham com a intenção de fazer o curso de Educação Física. Essas pessoas passaram a integrar as equipes de São Carlos. Que funcionava aqui no antigo Paulista. A Escola de Educação Física, quando foi criada, funcionou muito tempo nesse casarão que existia aqui no fundo. Eles usavam para dar as aulas. Depois se construiu um outro prédio aqui para o lado de baixo. Que onde hoje é a Escola de Engenharia. E nós usávamos a pista do Paulista. Tinha o futebol, onde os professores davam ginástica. E a quadra. Quando veio o ginásio, depois começou a aparecer o vôlei também, né? Tinha equipe de atletismo, nós competíamos em quase todas as modalidades. Já na primeira turma de basquete aqui do ginásio, a maioria dos jogadores era da Escola de Educação Física. Aqui foi o reduto de toda essa região aqui. O caso do Mané, do Balança, do Irto Dernero, o Zizo, o Célio More. Tanto masculino como feminino. Antes de ter aqui o São Carlos Clube, já tinha time feminino, né? O Centro Estudantino de São Carlos tinha uma representação de time feminino. E na escola normal também já tinha o time de feminino de basquete. Só da família Pose, que é uma família que deu muito esportista, eram 5 ou 6 irmãs. Tinha o Dila, a Áurea, a Dalgisa, a Aide. Tinha a irmã do Ricardo, a Diná, tinha a Cleonice. Então era quase essa família Malmegrim e Pose que formava a equipe. Por muito tempo elas carregaram o nome de São Carlos aí no basquete feminino. Mas a equipe era muito boa, principalmente a masculina, né? Aqueles rapazes de fora que vieram na escola formou uma equipe muito boa. Foi uma época bem importante para a cidade de São Carlos. E foi o que impulsionou de vez o basquete em São Carlos. Vieram uma moçada de Rio Claro, de Presidente Prudente, então formou-se uma equipe muito boa e aí foi num crescendo e São Carlos alcançou o ápice do basquete interiorano. A nossa equipe aqui foi fabulosa, viu? E depois apareceu o chamado trem de luxo. Porque todas as equipes que vinham para cá apanhavam de mais de 100. Mas o trem de luxo mesmo era o Paulinho, eu, o Zé Carlos, o Died e o Célio More. E daí os outros jogadores faziam parte ativamente na equipe também, né? Essa equipe foi ficando cada vez melhor, porque foram se agregando elementos também de nível muito bom. Isso trouxe para cá Rosa Branca, Valdemar das Calças. A nossa equipe, por exemplo, tinha 7 jogadores acima de 1,90 m e 5 mais baixos. Nelson, Danira, todos jogadores altos. E os baixos era eu, Bebeto, Braga. E depois veio o Paulista, veio o Mono, teve várias passagens de jogadores aí, né? Um padrão assim de basquete de seleção brasileira. Então a gente brincava, agora põe o trenzinho era os baixinhos, né? Que quando punha era, fazia a turma correr, né? Era uma correria louca, tudo rápido. Foram maravilhosos aqueles anos. O técnico era o Mário Mans Duarte, o Milton Lai, que era o diretor. O Milton Lai foi um belo diretor de basquete. Ele foi a alavanca do basquete aqui, né? Ele carregou quase que o basquete nas costas. Inclusive, a casa dele virava pensão de jogador, de juiz, iam tudo comer lá, né? Sabe que não tinha jogo, o pessoal achava ruim, porque queriam que tinha jogo. Então tinha que arrumar uma equipe para jogar. Jogamos com todas as equipes de São Paulo, Palmeiras, Sírio, Ipiranga. Nós recebemos a equipe do Corinthians Paulista
que era na época a melhor equipe de basquete do estado de São Paulo. Eles estavam com 107 vitórias invictas e nós derrotamos eles 2 vezes aqui. Nós recebemos aqui o Vasco da Gama do Rio de Janeiro e ganhamos deles também aqui. Aí recebemos a China, também era uma equipe famosa que teve aí jogando pelo Brasil todo e ganhou de várias equipes boas aqui no Brasil, mas chegou aqui e apanhou da gente também. E o mais fantástico de tudo foi a vinda dos Robs Tots jogar aqui em São Carlos, né? Que eram os campeões mundiais de malabarismo do basquete, né? Estiveram aqui jogando com o nosso grupo, né? Aí era o auge do basquete em São Carlos, foi nessa época. Equivalente ao Corinthians, aos times da capital. Nós só tínhamos rivalidade com o Piracicaba na época, porque era a única equipe que conseguia nos enfrentar. Tanto que foi para a final com o Piracicaba. A decisão do campeonato dos Jogos Abertos aqui em São Carlos. Isso, em 1957, os Jogos Abertos 57 São Carlos. Foi muito bom aquele jogo. Foi a partida mais emocionante que nós tivemos aqui. Eu tenho uma passagem aí meia chata, que eu errei o lance livre, que a partida terminou empatada. E até hoje eles brigam comigo, porque eu errei o lance livre. E por infelicidade nós perdemos. O pessoal todo errou muito lance livre na partida inteira. E o meu coincidiu no final do jogo, que estava empatada. Esse ginásio estava abarrotado, um barulho ensurdecedor. E depois perdemos o jogo na prorrogação. E eles passaram um ponto, o tempo já tinha estourado, deu uma confusão nesse ginásio. O ânimo era tão grande que, a uma certa altura, a assistência se envolveu. Os Jogos Abertos aqui nesse ginásio deve ter entrado mais ou menos umas 6.000 pessoas. E o ginásio aqui cabe no máximo 1.500, 1.200 pessoas. E o Corpo de Bombeiros que estava presente tentou apaziguar os ânimos, né? E até o prefeito da cidade, que na época era o Perdigão, ele cortou a mangueira do bombeiro, para que o bombeiro não jogasse água na plateia. Jogavam cadeira, foi um forró-bodó. Então eu quero deixar bem claro que eu não tenho culpa não, porque nós não perdemos naquele lance, nós perdemos na prorrogação. Foi o mais chato, inclusive, porque até hoje a turma comenta esses jogos aí que nós perdemos dentro de casa. Quero lembrar que o esporte e o basquete, principalmente, só faz amigos. A gente tem uma boa lembrança do basquete em São Carlos. A gente viveu uma época feliz e gostaria que São Carlos pudesse reviver um pouco o basquete. Até hoje, a gente lembra de pessoas que conviveram naquela época, jogamos contra e se transformaram amigos da gente. O Ginasião não se limitou apenas a eventos esportivos. Foi palco de grandes shows, de grandes espetáculos. Enfim, o Ginasião tem uma importância muito grande dentro da cidade de São Carlos. Não, o ginásio não era só um centro esportivo. Começou-se a usar o ginásio para eventos sociais também. Toda a apuração das eleições passaram a ser realizadas aqui. Aqui eu tive uma das maiores alegrias da minha vida, porque eu assisti o último voto que fazia com que eu fosse eleito prefeito da cidade. Fui carregado, inclusive, em triunfo dentro dessa quadra. E sempre foi um polo cultural para a cidade, porque era aí que vinham os shows de Elba Ramalho, Toquinho, Vinícius. Roberto Carlos, Simone, Gal Costa. Todos os artistas principais apresentaram show aqui no nosso ginásio. Além disso, o ginásio serviu para reuniões culturais. Aqui teve tudo. Aqui teve festival, teve carnaval, aqui teve patinação do gelo, né? Em 1965 foi utilizado 2 vezes para um grande evento que houve em São Carlos, que foi os Periquitos em Revista da Sociedade Esportiva Palmeiras. Foram 3 noites maravilhosas aqui no ginásio. Inclusive, houve um carnaval aqui no ginásio. Ah, teve carnaval. O clube lá da avenida já era pequeno, então um ano foi feito aqui no ginásio. Fazia matiné e à noite, 4 noites. O maior mérito foi apagar a diferença social, né? Graças a Deus isso aqui abrigou tantas pessoas mais ilustres da cidade, com a população de nível médio. Ele teve muita utilidade para toda a população. Não serviu só para o São Carlos Clube, serviu São Carlos. 50 anos, né?
e acreditamos que vai servir por muitos e muitos anos, Deus queira. Com 50 anos, mas renovado. Eu queria também ver se renovava, mas está difícil. A primeira reforma do ginásio se deu quando nós assumimos a diretoria do clube, e para isso nós entramos em contato com a Escola de Engenharia e fizemos um laudo de capacitação das madeiras do ginásio. Como ele foi positivo, nós iniciamos aí uma recuperação do ginásio para poder utilizá-lo de forma a arrendá-lo para eventos, o próprio clube utilizá-lo. E graças a Deus nós vemos que grande parte daquilo que nós fizemos para proteção contra a chuva e tudo, estão intactas até hoje. Desde a sua inauguração, houve uma preocupação muito grande por parte de diretorias posteriores em preservar toda essa estrutura. E até hoje nós temos aqui as escolinhas do basquete, do vôlei, do futebol de salão, que traz diariamente centenas de associados à prática esportiva aqui dentro do ginásio.